Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. O relato que eu vou contar aqui foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silvia e me lembro bem, como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Piranema, para ser mais exata. Naquela época, morávamos meus pais, meus 2 irmãos mais velhos e eu, em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tinha que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal e depois você tinha que andar uns 17 metros e passar por um portão de madeira. E depois disso, ainda tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estávamos em casa, meu pai e eu. Aí eu me lembrei que tinha que levar comida para meu avô, num sítio próximo dali. E isso era por volta de 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa, para levar a comida para ele. Saí de casa por volta das 10 horas da noite, de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal e levei a comida. Fiquei com ele lá até às 11 da noite, mais ou menos 11h30. E foi aí que começou meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. E foi quando eu senti um arrepio tomando toda a minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que, no meio do caminho, eu avistei uma criatura grande e peluda, muito grande mesmo. Eu tinha 1,70 de altura e a criatura em pé era muito maior do que eu. Quando eu vi aquele monstro, eu não consegui segurar o grito e gritei como louca e disparei com a bicicleta gritando socorro e falando: Jesus, me ajuda. Aí, aquele monstro começou a correr atrás de mim e eu entrei em desespero maior ainda, pois ele corria tão rápido que já estava alcançando a bicicleta, sem menor esforço, com as suas orelhas batendo e fazendo barulho. Por um momento, achei que ele ia me devorar, como nos filmes de terror. Mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo. E ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás para morder. Às vezes, tínhamos que andar com alguns pedaços de pau e pedra, só para jogar próximo para que ele não viesse. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo, mas no meio do caminho. Assim que ele avistou a criatura, automaticamente voltou e correu chorando, com o rabo entre as pernas, com medo daquela criatura. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro, pois disse ouvir meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizer: Credo, em cruz Ave Maria, e eu caí nos braços dele, desacordada, e fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje tenho calafrios, fico com minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que foi apenas uma impressão minha
que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu sei que vi um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que eu contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi e procuro não sair de casa à noite, pois, como diz meu falecido avô, a noite, depois de certa hora, é de outra compreensão, que não entendemos. Vamos agora para o segundo relato. Estava aqui me lembrando dos casos que eu vi quando eu ainda era uma criança, contados por meu pai e minha mãe. E me lembrei de um fato que aconteceu comigo quando eu tinha 23 anos. Hoje tenho 45. Em minha cidade, Resende, no Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos, que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos e fantasmas. Mas no meu bairro, relatos sobre lobisomem é algo antigo e frequente. Ainda hoje há casos de avistamento e que inclusive um dia aconteceu comigo. O relato é curto, mas é pura verdade e assustador. Num sábado à noite, mês de junho, fui a uma festa junina, a festa dos mineiros, muito badalada aqui na cidade. Saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui para minha casa. Morávamos relativamente bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu Fusca verde e entrei para casa. Tranquei a porta e fui beber uma água. Logo em seguida, procurei dormir para descansar. Nisso, ouvi os cachorros da rua muito agitados, inclusive os nossos 2 cachorros, que estavam latindo muito no quintal. Me lembrei na hora dos relatos e avistamentos que o povo do bairro tinha. Pensei então, será que é possível? Vou ver o que está acontecendo. Fui para a porta da sala, que dava para o portão. Abri a janelinha lateral da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo, não é lobisomem nada, é algum safado tentando roubar o meu carro. Abri a porta e saí na varanda, e não vi ladrão algum. O que vi foi um baita cachorrão preto, muito grande, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha pouco pelo, era meio ralo, mas a parte da frente era bem peluda. O rosto do bicho parecia com a juba de leão de tanto pelo. Aquele pelo negro era impressionante. O bicho impressionava ainda mais pelo porte. Era muito alto, muito grande, do tamanho de um boi. Aquela coisa era enorme. As patas dianteiras longas, talvez até um pouco desproporcional ao corpo. E as patas traseiras pareciam estar quebradas, dando a impressão de que o bicho se arrastava no chão. Ele estava no lado do portão da garagem de casa, abaixado, comendo o que na manhã seguinte eu veria que era um cachorro. Mas naquele momento eu não consegui ver o que era. Mas o bicho comia, mastigava e fazia muito barulho. Parecia estar quebrando algo. Os cachorros da rua estavam ao redor e os de casa estavam do lado de dentro do portão, mas latiam muito. Ele não levantou a cabeça, não me viu, ou fingiu que não me viu. E saiu bem devagar, andando pelo meio da rua. Arrastava algo grande em suas mãos. Saiu andando devagar e uivando, e os cachorros foram atrás latindo e dando pega. Ainda podia ouvir o uivo daquela coisa e os cachorros latindo à distância. No outro dia, bem cedo, fui até a garagem e vi que o que aquela coisa estava comendo era um cachorro. Contei para meu pai o que tinha visto e ele me chamou de doido
e irresponsável. Disse que eu podia ter morrido. Contei também para o meu sogro, e ele me disse a mesma coisa. Pode até parecer estranho um evangélico dizer isso, mas é a pura verdade o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, e inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos do bairro dizem que essa criatura vive por aqui há décadas, e existem vários relatos de aparições dela. Não sei se é a mesma, mas eu sei o que vi. Eu vi um monstro gigantesco na porta da garagem da minha casa. Ninguém sabe de onde vem, ou o que deseja e para onde retorna. Todos sabem que é aterrorizante. Boa noite.